Você já imaginou uma legião romana inteira, mais de 6.000 soldados de elite, sendo executada por sua própria liderança? Não uma batalha contra o inimigo, mas por uma crise de consciência. Essa é a história chocante da Legião Tebana. Um dos episódios mais dramáticos, onde a fé colidiu violentamente com o dever militar no Império Romano. Vamos voltar ao final do século III. Por volta do ano 286, o Império Romano era um gigante, mas um gigante dividido e em crise. Governado por Diocleciano no Oriente e Maximiano no Ocidente, o Império enfrentava ameaças internas e externas. É nesse cenário que surge a nossa legião. Conhecida como Legião Tebana, ela era única, recrutada em Tebas, no Egito, uma região que na época era um forte centro cristão. A legião era composta inteiramente por soldados cristãos. O comandante deles era um homem chamado Maurício, que mais tarde se tornaria um dos santos militares mais importantes da história. Esses homens eram soldados romanos exemplares, leais ao império, disciplinados e prontos para lutar. Mas sua jornada tomaria um rumo inesperado. A legião foi deslocada do Egito para a Gália, na região que hoje conhecemos como Suíça e França. A missão era clara: ajudar o imperador Maximiano a esmagar uma revolta local. Até aqui, tudo parecia uma campanha militar padrão para uma legião romana. Mas foi então que o imperador deu uma ordem que mudaria tudo. Maximiano, seguindo a tradição romana, ordenou que todo o exército participasse de um ritual pagão. Eles deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos para garantir a vitória na batalha. Além disso, uma segunda ordem foi emitida. A legião deveria participar ativamente na perseguição aos cristãos locais, que eram vistos como uma ameaça à unidade do império. Para a legião tebana, isso era impossível. Imagine o dilema. De um lado, o dever de obedecer ao imperador, a quem juraram lealdade. A desobediência significava traição e morte certa. Do outro lado, a fé inabalável em um Deus único, que proibia a adoração de ídolos e o assassinato de irmãos na fé. O comandante Maurício, falando em nome de todos os seus homens, deu uma resposta corajosa e histórica ao imperador. Ele declarou que eles eram soldados do império, mas antes de tudo, eram servos de Deus. Eles lutariam contra os inimigos de Roma, mas jamais levantariam a mão contra inocentes ou trairiam sua fé. A recusa foi um ato de desafio sem precedentes. Para um imperador como Maximiano Curra, a autoridade era absoluta. A insubordinação era intolerável. Furioso, ele tomou uma decisão brutal para dar o exemplo. A decimação, essa era uma punição terrível e antiga do exército romano. 1 em cada 10 soldados da legião foi sorteado e executado na frente de seus companheiros. A esperança do imperador era que esse banho de sangue quebrasse a resistência dos sobreviventes. Mas ele estava enganado. O terror da decimação não abalou a fé da legião tebana. Pelo contrário, os soldados que restaram se sentiram fortalecidos pelo exemplo dos seus irmãos martirizados. Eles permaneceram firmes, recusando-se a obedecer. Maximiano, incrédulo e ainda mais enfurecido com a persistência deles, ordenou uma segunda decimação. Novamente, 1 em cada 10 dos homens restantes foi morto. E, mais uma vez, a legião não cedeu. A situação chegou a um ponto sem retorno. Maurício e seus homens estavam dispostos a morrer por sua fé e Maximiano estava determinado a erradicar essa rebelião de uma vez por todas. Vendo que a resistência era absoluta, o imperador deu a ordem final e terrível: o extermínio completo de toda a legião. Em um lugar chamado Agaunum, hoje a cidade de Saint-Maurice, na Suíça. Os 6.666 soldados da legião tebana, segundo a tradição, foram massacrados. Todos eles, não houve batalha,
Não houve rendição, apenas uma execução, em massa, de seus próprios soldados. A história da Legião Tebana é um ponto de debate entre historiadores. Alguns questionam o número exato de soldados, ou se uma legião inteira poderia ser composta apenas por cristãos. No entanto, o núcleo da história é apoiado por fontes antigas e o impacto cultural e religioso do evento é inegável. O massacre de Agaunum não foi o fim da história, foi o começo de um legado poderoso. O local do martírio, Agaunum rapidamente se tornou um dos centros de peregrinação mais importantes da Europa medieval. Uma basílica foi construída sobre os túmulos dos mártires, atraindo fiéis de todo o continente. O comandante Maurício foi canonizado e se tornou São Maurício, um dos santos mais venerados da cristandade. Ele foi declarado padroeiro do Sacro Império Romano Germânico, e a espada de São Maurício se tornou uma parte crucial das joias da coroa imperial, usada nas coroações de imperadores por séculos. Várias ordens de cavalaria foram nomeadas em sua honra, e sua imagem, frequentemente representada como um cavaleiro negro, pode ser encontrada em igrejas e brasões por toda a Europa. A história da Legião Tebana ressoa até hoje como um símbolo supremo de fidelidade aos próprios princípios, mesmo diante da morte certa. É um conto sobre coragem, fé e o preço da consciência. Esses soldados não morreram como rebeldes, mas como mártires que escolheram sua lealdade a Deus acima da lealdade ao imperador. Sua história nos lembra que, às vezes, as batalhas mais difíceis não são travadas contra um inimigo externo, mas dentro de nós mesmos, entre o dever e a convicção. A coragem deles transformou um massacre brutal em uma semente de fé que floresceu por séculos. Obrigado por assistir a este mergulho profundo na história. Se você gostou deste vídeo e quer descobrir mais histórias incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou da história da Legião Tebana. Até a próxima!